Você acredita que pode mudar completamente sua vida em apenas alguns dias? Parece absurdo, não é? Mas e se eu te dissesse que tentar com mais esforço é justamente o que está te impedindo de alcançar o que você mais deseja? Pare e pense. Quantas vezes você tentou mais forte e não saiu do lugar? Eu sou Bob Proctor e eu descobri que o maior segredo para transformar vidas não está no esforço, mas na direção certa. Hoje, eu vou te mostrar a fórmula surpreendente que tem mudado vidas em poucos dias, inclusive a minha. E sim, você vai se surpreender. Você se torna aquilo que pensa. E eu sei que para muita gente, essa frase soa como uma daquelas ideias bonitas que a gente vê em cartaz de motivação na parede. Mas isso não é só uma frase de efeito. É uma verdade absoluta. Uma verdade que está moldando a sua vida neste exato momento, quer você acredite nisso ou não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se pegou dizendo para si mesmo em silêncio algo como: as coisas são difíceis para mim. Eu nunca consigo sair do lugar. Dinheiro não é para gente como eu? Você pode nem perceber, mas essas frases não são apenas pensamentos soltos. São ordens. Ordens que a sua mente está obedecendo com precisão cirúrgica. Todos os grandes líderes da história, sem exceção, disseram de formas diferentes a mesma coisa. Você se torna aquilo que pensa. E ainda assim, a maioria das pessoas vive presa na crença de que isso não se aplica a elas. Dizem: mas Bob, eu nunca pensei em ficar doente. E eu respondo: tem certeza? Porque talvez você não tenha pensado diretamente em ficar doente. Mas talvez, dias antes, você estivesse vivendo uma guerra mental. Preocupações, dúvidas, decisões mal resolvidas, raiva acumulada, medo do futuro. Tudo isso é pensamento. Tudo isso gera energia. Tudo isso se transforma. Assim como uma semente precisa de tempo para virar árvore, seus pensamentos precisam de tempo para virar realidade. E o que você vive hoje é, na verdade, o reflexo de um padrão mental que começou há dias, semanas ou até meses atrás. Veja, por exemplo, as pessoas que vivem endividadas. Você acha que elas querem isso? Claro que não. Mas pergunte o que elas pensam quando vem uma oportunidade. Isso é bom demais para ser verdade. Eu não tenho cabeça para isso agora. Primeiro, eu preciso me estabilizar. Esses pensamentos não são neutros. Eles têm consequências. Eles moldam atitudes. Eles criam comportamentos e comportamento gera resultado. Eu vivi isso na pele. Quando eu tinha 26 anos, a única coisa que eu tinha era um currículo ruim, 2 semanas de formação escolar, um emprego comum e uma cabeça cheia de desculpas. E aí um dia eu ouvi algo que mudou tudo. Você não precisa acreditar no que todo mundo acredita. Você só precisa acreditar que pode mudar. Naquele instante, eu fiz um pacto comigo mesmo. A partir de hoje, só vou pensar como uma pessoa rica pensa, mesmo sem dinheiro no bolso. E sabe o que aconteceu? Meus pensamentos começaram a mudar. Meu comportamento começou a mudar. E em poucos meses, meu mundo inteiro mudou. De um salário de bombeiro, eu passei a ganhar mais de 14 mil por mês, trabalhando meio período. E olha, eu nem entendia direito o que era a lei da atração. Eu só comecei a pensar diferente. Eu comecei a me ver diferente. E a vida começou a me tratar diferente. Porque é assim que funciona. Você quer saber por que algumas pessoas sempre encontram oportunidades, mesmo quando tudo parece estar em crise? E outras, mesmo com diploma, boa aparência e contatos, continuam patinando? A resposta está no pensamento dominante de cada uma delas. Você já parou para se perguntar qual é o pensamento que domina sua mente todos os dias? Porque existe um que te acompanha sem você perceber. Pode ser: sou insuficiente. Pode ser: não é meu momento. Pode ser: nasci para sobreviver, não para vencer. E esse pensamento está te moldando. Agora olha isso. Um estudo publicado pela National Science Foundation revelou que, em média, 80% dos nossos pensamentos diários são negativos. E mais, 95% desses pensamentos se repetem todos os dias. Ou seja, se você não interromper esse ciclo, você está vivendo hoje o mesmo que pensou ontem.
que vai viver amanhã o mesmo que pensou hoje. É por isso que eu digo, você quer mudar a sua vida? Não mude o mundo, mude o que você pensa. Você tem ideia do poder que você tem aí dentro? Eu não estou falando de otimismo barato. Estou falando de algo tão real quanto a gravidade. Pense com frequência em escassez, e você viverá a escassez. Pense com consistência em prosperidade, e ela começará a te encontrar. Você pode me dizer, Bob, mas eu tenho contas atrasadas, família para sustentar, pressões por todos os lados. Eu entendo, eu vivi isso, mas deixa eu te contar um segredo. Foi no meio do caos que eu escolhi o pensamento certo. Não foi quando tudo estava tranquilo. Então me responde, você vai continuar alimentando o mesmo pensamento que te trouxe até aqui? Ou vai plantar a partir de hoje um pensamento novo, mesmo que o solo ainda pareça seco? Lembre-se, você não colhe no mesmo dia em que planta. Mas se você não plantar hoje, também não colhe amanhã. Seu mundo exterior é um espelho do que você cultiva no mundo interior. E a melhor parte, você tem o controle total sobre isso. Então agora é com você. O que você vai pensar depois desse vídeo? Porque isso vai definir a sua vida. Eu estava sentado numa poltrona confortável, num daqueles hotéis tranquilos cercados por pinheiros, e tudo parecia calmo, até que comecei a escutar um som insistente vindo da janela. Um zumbido frenético, repetitivo, desesperado. Era uma mosca. Ela estava lá, se debatendo contra o vidro, tentando sair. Ela voava com força, batia no mesmo ponto com ainda mais força e voltava. E de novo, e de novo. A única coisa que ela conhecia era tentar com mais intensidade. Ela achava que se batesse mais forte, ia conseguir atravessar o vidro. Só que não ia. Não importa o quanto ela se esforçasse. E sabe o que era mais louco? A porta estava aberta. Literalmente, a 10 passos de onde ela estava. Aquilo ficou gravado na minha mente. Aquela mosca era um retrato de como a maioria das pessoas vive. Elas acham que o segredo para vencer na vida é tentar mais, trabalhar mais, dormir menos, sofrer mais. Elas acham que o esforço bruto é o caminho. Mas isso é só parte da armadilha. Não é que esforço não seja importante. Ele é. Mas quando você está na direção errada, mais esforço só te leva mais rápido para o lugar errado. Quantas vezes você já tentou com tudo o que tinha e não saiu do lugar? Quantas vezes você se dedicou, se esgotou, fez tudo o que mandaram e mesmo assim a vida parecia travada? Você sente que está se esforçando como nunca, mas nada realmente muda. Você olha para o lado e vê pessoas que parecem estar em paz, prosperando, vivendo com leveza. E você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Eu vou te dizer. Talvez você esteja tentando atravessar o vidro quando a porta já está aberta. O problema não é sua força. O problema é a sua estratégia. Sabe o que é pior? A maioria das pessoas morre como aquela mosca, acreditando até o último segundo que se tentar só mais um pouco, vai conseguir. Mas o caminho nunca foi aquele. A sua mente foi condicionada para acreditar que a vida é luta, que conquistar dinheiro exige sacrifício, que felicidade vem depois do sofrimento. Mas e se tudo isso for uma mentira? E se a sua luta não for nobre, mas simplesmente inútil? Eu sei que pode parecer duro, mas é libertador perceber isso. Porque quando você entende que pode mudar de direção, você deixa de ser vítima e começa a ser criador. Durante muito tempo, eu mesmo fui a mosca. Quando comecei a ganhar dinheiro, eu acreditava que precisava trabalhar dobrado, controlar tudo, mostrar que merecia. E o que aconteceu? Eu fiquei exausto, ansioso, perdido. Mesmo com dinheiro entrando, havia um vazio. Era como correr numa esteira, muito movimento, nenhum progresso real. Foi só quando parei de focar em trabalhar mais e comecei a focar em pensar melhor, em alinhar minhas ações com minha visão, que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu descobri que a solução não era mais esforço, era mais clareza, era mais presença, era mais verdade interna. E sabe de uma coisa? Isso não vale só para carreira ou dinheiro. Vale para relacionamentos, saúde, propósito. Tem gente se esforçando para salvar um casamento que já morreu.
Gente tentando fazer dar certo um negócio que nunca teve alma. Gente empurrando uma vida que nunca foi deles, só porque alguém disse que era o certo. E tudo isso é bater no vidro. Você pode até admirar quem luta, mas precisa aprender a admirar mais ainda quem para, respira e escolhe a porta certa. É como um barco. Se ele está indo na direção errada, remar com mais força só vai te afastar ainda mais do destino certo. Então me diz, você está remando ou navegando com propósito? Tem uma frase do Bryce Pritchett no livro U2s que resume isso perfeitamente. O esforço frenético faz parte da armadilha. Não é o seu suor que te liberta, é a sua consciência. Eu sei que para muita gente isso parece contraintuitivo. A gente cresceu ouvindo que Deus ajuda quem cedo madruga, que sem dor não há ganho. Mas sabe o que é mais difícil do que levantar cedo e trabalhar duro? Ter a coragem de mudar a rota. Ter a ousadia de dizer, eu não vou mais viver como todo mundo vive. E isso é o começo da verdadeira liberdade. Você já reparou que os maiores saltos da sua vida não vieram quando você se esgotou, mas quando você teve clareza? Aquele momento em que tudo fez sentido, em que uma simples conversa, um livro, uma frase, mudou sua forma de ver o mundo. Foi um instante. Mas esse instante valeu mais do que 1000 dias de esforço cego. Agora escuta isso com atenção. Se você está se sentindo travado, talvez o problema não seja o tamanho do seu esforço. Talvez o problema seja que você está usando o esforço como substituto da consciência. E consciência não vem do esforço, vem da decisão de parar, observar e mudar. O que você precisa agora não é correr mais. É se perguntar, estou correndo na direção certa? A mosca, ela tinha toda a força do mundo naquele momento, mas não tinha visão. E morreu ali, exausta, a centímetros da liberdade. Você não precisa repetir essa história, porque a porta, para você, está aberta. A maioria das pessoas acredita, de forma quase automática, que o sucesso precisa seguir uma sequência linear. Primeiro o básico, depois o intermediário, depois o avançado, passo a passo, degrau por degrau. Elas acreditam que precisam subir a escada da vida lentamente, como se só pudessem dar um passo por vez, como se houvesse uma regra universal dizendo que não se pode pular etapas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é uma crença limitante, uma prisão invisível. A vida não precisa ser linear. E sucesso, crescimento, avanço não precisam acontecer lentamente. Você pode, sim, você pode dar um salto quântico. Quando eu descobri isso, a minha vida deu uma guinada tão forte que até hoje, quando conto, tem gente que duvida. Eu era bombeiro, tinha um salário comum, tinha 2 meses de ensino médio, um histórico de fracassos e uma mentalidade cheia de limites. Mas quando mergulhei de verdade nesse conhecimento, quando compreendi que não precisava subir degrau por degrau e que podia, sim, saltar de um patamar baixo para um nível altíssimo, sem passar pelo meio, foi aí que tudo começou. Eu passei de pouco mais de 11 mil por ano para mais de 14 mil por mês. E não foi milagre. Foi uma decisão mental. Foi mudança de paradigma. Foi a recusa absoluta de continuar vivendo com base em regras que não fazem sentido. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar em anos, o que outras não conseguem em décadas? Você olha para alguém e diz, como ela cresceu tanto em tão pouco tempo? E talvez até sinta que essa pessoa teve alguma vantagem que você não tem. Mas sabe o que ela fez? Ela quebrou o modelo do degrau por degrau. Ela pulou. E não foi porque teve sorte, foi porque teve coragem. Coragem de pensar de forma diferente. Coragem de agir de forma diferente. E é aqui que a maioria trava. Porque pular assusta. Pular exige que você largue o chão firme das velhas certezas. Mesmo que essas certezas te mantenham preso num nível abaixo do que você merece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o coração. Você não está aqui para viver no médio. Você está aqui para se expandir. A física quântica, e eu não estou falando como cientista, mas como alguém que aplicou isso na própria vida, já nos mostra que o salto quântico é real. Não acontece de forma gradual. A partícula simplesmente salta de um nível de energia para outro. Ela não percorre o caminho.
ela muda de estado. E você também pode fazer isso. Só que, para isso acontecer, você precisa abandonar algumas ideias. Precisa largar o só vou conseguir se for devagar, o ainda não é meu momento, o quando eu terminar isso, aí sim. Você não precisa esperar tudo estar perfeito para agir. Você não precisa se sentir pronto. Aliás, quase ninguém está pronto quando a oportunidade aparece. Mas é justamente no momento em que você pula, mesmo com medo, que você ativa uma nova versão de si mesmo. Foi exatamente o que eu fiz. Você acha que eu não tinha medo? Claro que tinha. Eu estava preso num emprego estável, com um salário garantido. E mesmo ganhando muito mais com meus negócios paralelos, eu demorei para sair. Por quê? Porque eu acreditava naquela velha ideia de segurança no emprego. Mas aquilo era apenas o velho modelo. Era o subir degrau por degrau disfarçado de responsabilidade. E foi só quando eu rompi com isso que as coisas explodiram. Você já percebeu como a maioria das grandes transformações da sua vida aconteceu de forma inesperada, fora da lógica, sem seguir o plano? Talvez uma viagem que você decidiu fazer de última hora e que mudou sua visão de mundo. Ou um livro que caiu na sua mão por acaso e virou uma chave. Ou uma conversa com alguém que você nem conhecia direito, mas que te despertou para algo completamente novo. Esses são os saltos. Esses são os momentos em que o universo te oferece uma nova rota, só que ele não força, ele convida, e a escolha sempre vai ser sua. Eu lembro de ler o livro U2 pela primeira vez e ficar impactado com uma frase simples: você pode pular níveis, você pode ir direto para o próximo grande patamar. Você não precisa esperar. Aquilo parecia ousado, quase irresponsável, mas fazia sentido, e era isso que eu precisava ouvir. Eu comecei a estudar gente que fez isso e percebi que muitas figuras públicas que admiramos hoje não seguiram o caminho correto. Olha o Elon Musk, não fez um degrau por vez. Ele se jogou em áreas desconhecidas, criou coisas do zero, falhou, caiu, mas avançou. Não tinha tempo para esperar ser especialista em tudo. Ele simplesmente saltou. E do outro lado, quantas pessoas incríveis com talento real continuam escondidas atrás da escada, esperando terminar mais um curso, esperando estar 100% pronto, esperando aprovação, esperando condições ideais. Mas a escada nunca acaba. E essas pessoas continuam ali, paradas, com potencial enorme, mas energia estagnada. A vida não te pede permissão para acontecer. Ela só quer saber se você vai dar o salto ou não. Você quer saber o que diferencia quem vive o extraordinário de quem vive o razoável? Não é sorte. É a disposição de acreditar que pode sair do ponto A direto para o ponto G, sem necessariamente passar pelo B, C, D, E e F. E sabe o mais bonito? Quando você dá esse salto, você descobre que ele não era tão grande assim. Você é quem estava pequeno demais para enxergá-lo. Agora me diga, você vai continuar tentando subir os degraus lentamente? Ou vai se permitir pela primeira vez pular direto para o seu próximo nível? Uma das maiores mentiras que te contaram é que mudar de vida é difícil. Que transformação é um processo complexo, longo, cheio de etapas, de sofrimento, de provações. E essa mentira foi contada tantas vezes que virou verdade na cabeça de muita gente. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu vivi na pele, uma coisa que pode te libertar hoje. A verdadeira mudança começa simples, tão simples que assusta. Sabe o que me fez começar a mudar a minha vida? Um livro de 35 páginas. Não era grosso, não tinha capa dourada, não era cheio de gráficos ou promessas mirabolantes. Era direto, enxuto, escrito com alma. O nome dele é U2, do Bryce Pritchett, e ele foi, por muitos anos, meu manual de bolso. Eu lia aquilo como quem consulta um mapa quando está perdido. Eu voltava para aquelas palavras sempre que precisava de clareza, força, direção. Ali, entre aquelas páginas, eu descobri algo que mudou completamente meu jeito de ver a realidade. O salto quântico não exige esforço absurdo. Ele exige decisão. Ele exige visão. Ele exige que você pare de complicar.
A gente vive numa era em que tudo parece precisar ser grande, sofisticado, validado por 1000 fontes, e isso gera paralisia. Quantas vezes você já se pegou pensando em mudar algo na sua vida, mas logo desistiu porque parecia difícil demais? Porque não sabia por onde começar? Porque achava que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais certeza? Só que a verdade é que você precisa de menos. Menos peso, menos dúvida, menos complicação. Você precisa dar um passo simples, com total presença. Quer ver um exemplo? A maioria das pessoas vive com pensamentos de escassez. Elas nem percebem, mas o tempo todo estão reforçando mensagens como: isso é caro demais para mim, dinheiro não dura, não posso gastar agora. Primeiro preciso resolver meus problemas, depois eu penso em crescer. Essas frases parecem inofensivas, mas são sementes, e a colheita delas é escassez repetida. Agora olha só o que acontece quando você muda essas frases, não com mágica, não com auto-engano, mas com presença e intenção. Você troca: isso é caro demais para mim, por estou atraindo recursos para viver o que desejo. Dinheiro não dura, por eu sou um bom administrador e o dinheiro flui até mim com facilidade. Não posso gastar agora, por eu escolho investir no que me aproxima do meu propósito. Só isso. Palavras novas, pensamentos novos, energia nova e, como consequência, realidade nova. A mudança começa aqui dentro. Começa no vocabulário que você usa quando fala de si mesmo. Começa no pensamento que você alimenta logo depois de acordar. Começa quando você decide parar de se tratar como alguém que precisa lutar por tudo e começa a se tratar como alguém que merece o melhor que a vida pode oferecer. Isso não é arrogância, isso é reconexão. Você já percebeu que quando alguém acredita em si mesmo de verdade, os outros também começam a acreditar? Já notou como a autoconfiança muda o jeito que o mundo te responde? Não é porque o mundo mudou, é porque você mudou por dentro e o mundo, inevitavelmente, responde. Eu conheci centenas de pessoas ao longo da minha carreira que aplicaram isso. Pessoas simples, gente comum, gente que estava atolada em dívidas, em inseguranças, em relacionamentos quebrados. E quando elas fizeram essa mudança interna, silenciosa, leve, mas poderosa, o mundo ao redor delas começou a se reorganizar. É como se o universo dissesse: ah, agora sim você está pronto. Agora sim você está se tratando como deve. E se você ainda duvida disso, deixa eu te lançar um desafio. Um desafio simples, mas que pode mudar a sua vibração e, por consequência, tudo o que acontece ao seu redor. Por 3 dias. Só 3. Elimine da sua mente e da sua fala qualquer frase, pensamento ou emoção ligada à escassez. Toda vez que você se pegar pensando: não posso, é difícil, não vai dar, isso não é para mim, troque imediatamente por: eu estou pronto. Tudo coopera a meu favor. Eu mereço. Está vindo ao meu encontro. Você vai ver o que acontece. Você vai sentir a diferença no seu corpo, nas suas emoções, nas suas decisões. E talvez, eu disse talvez, até nas ligações que você vai receber, nas ideias que vão aparecer, nas coincidências que vão te surpreender. A mudança não precisa começar com um plano perfeito. Ela precisa começar com uma decisão. Você não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o próximo curso, não precisa esperar o seu passado te dar permissão. Você só precisa decidir e começar com um passo simples. E se você estiver pensando que é tarde demais, que já deveria ter começado antes, deixa eu te dizer algo com todo carinho. O momento certo nunca foi o passado. O momento certo é agora. Porque agora é tudo o que você realmente tem. E se você usar esse agora com intenção, com presença, com verdade, os próximos dias vão te surpreender, talvez mais do que você jamais imaginou. Você não precisa esperar que a vida mude, ela muda quando você muda. Não é o esforço cego, nem o tempo, nem as condições externas que definem a sua transformação. É a forma como você pensa, é a visão que você tem de si mesmo, é a coragem de abandonar o que já não faz sentido e dar o salto.
Essa mudança começa dentro, com pequenos ajustes na forma como você vê, sente e reage ao mundo. E quando isso muda, tudo muda. Agora, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se uma única frase mexeu com a sua visão de mundo, então o próximo passo é inevitável. O próximo vídeo que está aparecendo na tela é exatamente onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar uma versão ainda melhor de quem você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo, e eu te espero lá no próximo vídeo.